É com muita alegria e satisfação e sempre pedindo ao Senhor que nos oriente, que nos abençoe, que dou aqui continuidade à nossa exposição, nosso ensino da carta de Paulo aos Filipenses. Uma das vantagens dessa maneira de ensinar a palavra de Deus é que sempre é possível reler um pouco do trecho da ministração anterior e explorar um pouco mais as verdades, as maravilhosas verdades ali contidas, né? Então, desta vez, nós vamos retomar a leitura, relendo um trecho que já lemos e já expusemos na última ministração, que é Filipenses 2, de 5 a 11. Quero reler esse texto maravilhoso e explicar algumas verdades que talvez eu não tenha enfatizado o suficiente na ministração anterior. E depois prosseguiremos então, lendo do versículo 12 ao versículo 18. E com isso então, com a graça de Deus, terminaremos esta ministração da carta de Paulo aos Filipenses. Então, relendo Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo modo de pensar que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve ser igual a Deus como algo a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos e irmãs, esse texto termina com a proclamação solene que na dispensação, na plenitude dos tempos, quando chegar o momento que só o Pai sabe, todo o universo, toda a terra, todos os anjos, inclusive os demônios, principados, potestades, todo ser que existe se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, porque o Pai o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Queridos, nós já sabemos para onde caminha a história. A história da humanidade caminha para um momento que foi determinado na eternidade. Em Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, nós podemos ver outra maneira, com outras palavras, a descrição desse momento final. Então vamos ler Efésios 1, 9 e 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Queridos, o Pai está movendo a história, está movendo as nações, o Pai está movendo toda a criação e todo o universo em uma direção, para que na dispensação da plenitude dos tempos, a qual se aproxima e talvez esteja muito mais próxima do que possamos imaginar, para que nesse momento exato determinado pelo Pai, que só Ele sabe, todos os seres criados, homens, anjos, demônios, criatura, todos se dobrarão e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Queridos irmãos, o Pai exaltou Jesus e lhe deu esse nome, essa posição de glória, porque Jesus cumpriu em tudo aquilo que o Pai queria. Ele não se apegou ao ser Deus, como já comentamos, ele se esvaziou de uma glória que lhe era legítima e se fez homem e fez servo e foi até a cruz, sofreu nossas dores e por isso hoje ele está à destra do Pai em todo poder, autoridade e glória. Queridos irmãos, o Pai quer honrar o Filho. Esse é o grande alvo da história. Deus Pai quer honrar, agradar o Filho, porque o Filho o agradou em tudo.
E lemos em Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, que ninguém pode chegar até Jesus se o Pai não o conduzir. Gostaria de ler essa linda verdade. Jesus fala o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Querido, se você me ouve agora, se você tem algum contato ou já teve com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus, saiba que é Deus Pai, no seu amor, no seu cuidado por você, Ele está guiando você e todo mundo para que conheçam Jesus e, no nosso caso, da raça humana, conhecendo Jesus, nos entregando a Ele, alcancemos ressurreição e vida eterna e experimentemos uma posição de glória junto a Ele, pela graça, de tal ordem que nem nosso ancestral Adão nunca experimentou, porque em Adão não habitava Deus Filho, não tinha nele habitação permanente, como hoje nós que pela fé recebemos Jesus como Senhor e Salvador, temos o Espírito e Cristo habita em nós pela fé, pelo Espírito Santo. Queridos, então vamos olhar para nossas vidas com essa perspectiva eterna. O meu Pai está me guiando, o seu Pai Celestial está lhe guiando a Cristo, não apenas uma vez para conhecê-lo, para a salvação, mas para que você viva em comunhão com Jesus e com o Pai, porque essa é a vida eterna para a qual Deus Pai te chamou. Agora, naquele dia, no dia de Cristo, Paulo, na carta aos Filipenses, se refere ao dia da volta do Senhor como o dia de Cristo. Aliás, ele faz várias referências ao dia de Cristo ao longo da carta. Naquele dia da volta do Senhor, quando ressoar a trombeta e Jesus retornar em poder e grande glória, reconhecê-lo como legítimo soberano da terra não será opcional, será obrigatório. Mas tem um detalhe: quem dobrar os joelhos diante de Jesus como Senhor apenas pelo esplendor da sua gloriosa vinda, terá que reconhecê-lo sim. Mas isso não aproveitará para efeito de alcançar a ressurreição e a salvação eterna. Ele exercerá o seu senhorio por direito divino, por poder e autoridade que o Pai lhe conferiu. Mas hoje, no tempo atual, no momento em que gravo este vídeo que você me ouve, saiba que é possível dobrar os joelhos diante de Jesus por amor, por fé, por ver nele o bom pastor, por ver nele o Salvador, aquele que me amou e amou você a tal ponto que se deu em dor, em lágrimas, em grande sofrimento. Ele deu a vida dele voluntariamente. Irmãos queridos, minhas queridas irmãs, sigamos a Jesus porque desejamos segui-lo, porque queremos segui-lo, porque o amamos, porque o seu amor nos conquistou, ele nos amou primeiro, ele te amou primeiro, ele te alcançou e nós o amamos de volta, livremente, porque fomos por ele conquistados. E isso já traz para nós vida plena, abundante, feliz, alegre. Aliás, a alegria é outro fio condutor da carta de Paulo aos Filipenses, né? Você pode ler essa carta como um tecido em que vários fios se entrelaçam e alguns fios como que conectam partes diferentes do tecido. Você tem no mínimo 2 fios lindos conectando a carta. Um deles é a alegria. Alguém já chamou a carta de Paulo aos Filipenses como a carta da alegria cristã. Outro é o dia do Senhor, que também ao qual Paulo faz várias referências. Então, queridos, eu precisava enfatizar a soberania de Deus na história e nós estamos vivendo um momento muito desafiador na história em que o nosso mundo mudou em tantas coisas, não sabemos como será depois que passar essa pandemia, mas uma coisa eu já digo de antemão: Deus está conduzindo a história para no dia de Cristo, no dia do Senhor, Ele se estabelecer soberanamente como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia!
Com isso, então, podemos prosseguir a leitura a partir, então, do verso 12. Filipenses, então, 2, a partir do 12, vamos ler mais um trecho. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Queridos irmãos, depois de expor aos queridos irmãos de Filipos toda essa linda obra e vida de Jesus, resumida dos versos 5 a 11, Paulo então retoma uma exortação para que eles vivam de acordo com o exemplo de Jesus. O capítulo 2, no verso 5, a exortação de que devemos ter o mesmo modo de pensar que havia em Cristo, ilustrado então pelo texto que já explicamos. Então agora, a partir do verso 12, Paulo retoma essa exortação para que eles prossigam em crescer em Cristo, eles continuem sendo seguidores, imitadores, discípulos de Jesus. E o verso 12 nos dá aqui uma palavra-chave, que é obediência. Ele diz assim: como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas também na minha ausência. A obediência a Jesus, a obediência é a palavra do Senhor, é a maneira, o caminho, a prática que devemos ter para cumprir o que está dito aqui, que é operar a nossa própria salvação. Explico aqui o seguinte: de fato, no texto original, há uma palavra que a nossa tradução aqui não registrou, é a vossa própria salvação. O que isso enfatiza? Que a salvação, o andar com Jesus, é uma decisão pessoal. Ninguém pode te obrigar a andar com Jesus. E nem Jesus deseja que você faça qualquer coisa por uma imposição. Ele deseja que você o ame, que você o siga por sua livre escolha. O sentido desse verbo operar a vossa própria salvação, é de executar uma ação até o fim. É de trabalhar até que algo esteja completo. E aqui eu quero explicar que, num certo sentido, a nossa salvação já está completamente providenciada por Jesus, porque ele pagou alto preço, encravou o escrito da dívida que era contra você e contra mim. Nesse sentido, a salvação já nos é dada por completo em Cristo Jesus. Mas também Jesus explicou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 12 e 13, falando das tribulações dos últimos tempos, ele disse o seguinte, que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos irmãos, aqui Jesus ensina nesse texto de Mateus que devemos perseverar no amor, na fé, no servir um ao outro, no se tornar semelhante a Ele, na obediência à sua palavra, ao seu mandamento, e fazendo isso até o dia de Cristo, tornaremos nossa salvação, nesse sentido, completa, plena. Hoje ninguém pode nos separar do amor de Cristo, exceto talvez nós mesmos. Uma decisão infeliz da nossa parte, eventualmente, que Deus nos livre, né, poderia nos apartar de Cristo. Mas somos exortados aqui
a operar, a trabalhar, desenvolver a nossa salvação. E o sentido da palavra aqui é até o fim, até que se complete. Então, queridos, estamos vivendo tempos desafiadores, mas devemos prosseguir na fé, prosseguir buscando a Deus, orar mais, servir mais, perdoar mais, sermos mais cheios do Espírito Santo, mais cheios da palavra de Deus. A salvação está garantida? Sim, amém. O Senhor pagou o preço, mas aqui nós devemos desenvolvê-la, porque nós devemos ser, como vou explicar daqui a pouco no verso 15, nós somos a luz deste mundo. Jesus falou aos seus discípulos no Sermão do Monte, vós sois a luz do mundo. E se, quando Deus olha para você e para mim, Ele nos vê em Cristo e Cristo em nós, quanto essa nossa geração que nos cerca, distorcida, pervertida, corrompida, quando ela olha para nós, eles devem ver o brilho de Cristo, devem ver a misericórdia de Deus, devem ver a compaixão do Senhor, devem ver a santidade do Senhor, devem ver o serviço abnegado, devem ver famílias que vivem juntas, em paz, devem ver tudo aquilo que revela em nós e através de nós a verdade de Deus, os valores de Deus, a palavra de Deus e principalmente a pessoa e o caráter do Senhor Jesus. Queridos irmãos, por isso temos que desenvolver, que crescer na nossa salvação. Nós sabemos que o alvo de Deus é que cada um de nós seja um filho, uma filha por adoção, como lemos na palavra de Deus, mas de caráter, de características semelhantes à do Senhor Jesus. Então esse é o sentido do verso 12, né? Operar, desenvolver a nossa salvação, perseverar até o fim, até a nossa morte ou até o dia do Senhor, o que vier primeiro. E o verso 13, irmãos, nos aponta para uma tremenda, inesgotável fonte de poder, de graça para isso. Quantos de nós nos sentimos tão impotentes, incapazes de alcançar essa semelhança de Jesus? Quantos de nós, irmãos, lutamos com o nosso próprio orgulho, com a nossa própria carnalidade, com o nosso desejo de ser o centro, de ter tudo para nós, essa busca de glória humana? Quantas vezes lutamos com tudo isso, lutamos contra o pecado e não raro, talvez somos derrotados nessa luta e poderíamos entrar em uma situação de muita angústia, de saber o que temos que ser, o que temos que fazer, conhecendo as sublimes verdades sobre Jesus, mas nos vendo incapazes de desenvolver nossa salvação de forma plena e completa. Então entra o verso 13, que diz que Deus é quem opera, trabalha, é quem produz em nós tudo o que precisa. E o sentido desse verbo aqui é um pouquinho diferente do anterior. No verso 12, operar a nossa salvação significa levar uma tarefa até o fim. O verso 13, quando diz que Deus é o que opera em nós, tanto querer como realizar, o sentido desse verbo é um pouquinho diferente. Ele mais sugere uma ação constante. Deus está constantemente, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, trabalhando, fazendo a seu favor e a meu favor. Então, ao invés de ler aqui qualquer contradição supostamente existente com o anterior, a Bíblia todas as vezes apela para a sua escolha, a sua responsabilidade, e quando nos sentimos fracos e incapazes, a Bíblia, então, a palavra de Deus, nos coloca em contato com a ação soberana do Deus Todo-Poderoso. Ele é capaz de transformar você e a mim na imagem e semelhança de Cristo. Ele é capaz de fazer uma pessoa orgulhosa como eu, como muitos de nós, aprender a humildade. Ele é capaz de fazer um pecador ter nojo do pecado, se apartar de toda forma de pecado. Ele é capaz de dar uma vontade vitoriosa àqueles que estão dominados pelo vício, pela pornografia, por toda sorte de cadeia maligna do diabo e do pecado. Se você diz, eu não consigo, aleluia, você não consegue, sem Ele não podemos nada, mas você e eu podemos e devemos
buscar com confiança, com fé, o consolo, o apoio, o socorro do nosso Pai Celestial. E Jesus também nos ajuda como nosso bom pastor, e o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador amado, ele nos enche com o poder, com a capacidade, ele nos revela que o Pai nos ama, ele nos revela que Cristo está no seu coração e no meu, ele nos guia, ele nos ilumina, aleluia, ele me dá a vontade que eu não tinha, ele me dá vitória onde eu tinha derrota, ele me abre um caminho onde não havia caminho, ele me guia em lugares especiais e elevados. Nós podemos sim, sempre, todo dia, todo momento, confiar e buscar esse Deus maravilhoso que pode operar e criar em você até o que não existe. O rei Davi, quando caiu em pecado com Batseba, em adultério, ele se deu conta que o coração dele era impuro, era pecador, e ao clamar por perdão, o Salmo registra, Davi pede: Deus, cria em mim um coração novo. E esse verbo criado, esse lindo salmo, é criar onde não existe. É o mesmo verbo criar de Gênesis 1, quando Deus criou os céus e a terra. Irmãos queridos, o verso 13 nos coloca em contato com o Deus cujo poder ressuscitou Jesus dentre os mortos, com o nosso Pai Celestial, cuja palavra chamou o mundo à existência. Então, sim, você e eu podemos prosseguir na caminhada, nas dificuldades do dia a dia, nas alegrias do dia a dia, que há muitas também, graças a Deus, há alegria. Confiantes e sabendo que temos em Deus, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, fonte inesgotável de graça transformadora, de poder redentor e libertador, de alegria no Espírito, de uma paz que excede todo entendimento, e pela iluminação que eles nos trazem e da Escritura, nós podemos olhar para o futuro do dia de Cristo com esperança, sabendo que naquele dia todas nossas esperanças serão mais do que atendidas, porque Deus fará infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos ou imaginamos. O verso 13, irmãos, é exatamente o socorro de Deus, o prover de Deus para tudo aquilo que precisamos nessa linda, tremenda, desafiadora caminhada. Mas eu quero retomar aqui a palavra do verso 12, obediência. É verdade que somos salvos pela fé, aleluia, isso está na palavra de Deus. Mas a obediência é a chave para o nosso crescimento. Quando o rei Saul foi orientado pelo profeta Samuel a esperar até um certo horário para a chegada de Samuel, para oferecer um sacrifício, e o rei Saul, mais preocupado com a batalha, mais preocupado com os inimigos, não esperou até a chegada do profeta, conforme a orientação que Deus tinha dado. Resolveu oferecer o sacrifício sem a presença do profeta Samuel. E logo em seguida, talvez minutos depois, Samuel chegou e Saul já tinha oferecido o sacrifício. E quando o profeta repreendeu Saul, ele disse: obedecer é melhor do que sacrificar. Irmãos queridos, a obediência à palavra de Deus, a obediência à palavra de Jesus é a chave para viver seguro, para caminhar certo, para uma vida cheia de alegria, de poder e de graça, para uma vida cheia da vida eterna e da vida abundante. É obedecer. Tanto é assim que nós temos aí em outros textos da palavra de Deus o seguinte, que aqueles que não herdam a salvação é porque não obedeceram ao Evangelho. Obedecer, de certa forma, é um mandamento. Podemos ver agora, então, sobre isso, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 8. Vamos lá, então, em 2 Tessalonicenses 1, 6 a 8. Lemos o seguinte: se de fato
é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, com labareda de fogo e tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tomando vingança de todos que não obedecem ao Evangelho. Então, queridos, o Evangelho é uma proclamação, é boa nova de salvação, sim, mas ele também é um comando de Deus. Quando Deus convoca, é para obedecer. Poderíamos até, de certa forma, dizer que crer em Cristo é o primeiro passo de obediência de um discípulo. Tanto é que o texto que lemos fala da condenação daqueles que não obedecem ao Evangelho. E encontramos a mesma formulação, eu não vou ler, mas fica aí o registro, em Romanos 10 e 16. Tem assim exatamente o mesmo registro. Então, obedecer é a chave para desenvolver a salvação. Temos a ajuda de Deus, temos o socorro do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas obedecer é a chave para o nosso progresso e desenvolvimento em Cristo. Agora, obedecer a quê? Obedecer a Jesus, obedecer a palavra de Deus. Cito aqui João 15, 7, como ilustração do resumo também do obedecer a quem ou a quê. João 15 e 7, lemos o seguinte: se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aliás, uma tremenda promessa. O meu tema aqui não é a promessa de pedir o que quiser, mas esse texto resume que obedecer à pessoa de Jesus. Ele é o Senhor soberano dos céus e na terra. Então a palavra dele é comando, é ordem. Então eu vou obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. E, em oposição também a isso, em contraste, melhor dizendo, a Bíblia diz que a rebeldia, que é o oposto da obediência, é a rebeldia. A rebeldia é como feitiçaria. Então aí a Bíblia nos dá um ensino muito claro da importância da obediência a Cristo e à palavra dele. Um texto que tem sido muito citado dos anos para cá, que é Romanos 8, Jesus fala que se permanecerdes na palavra dele, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então, permanecer nele, na palavra dele, obedecer a ele e à palavra dele. Agora, no Novo Testamento, nós temos os apóstolos designados por Jesus. Paulo era um deles. E Jesus confiou aos apóstolos as suas palavras, os seus comandos, e esses homens nos transmitiram as palavras de Cristo através das suas obras escritas que compõem o Novo Testamento. Então, Paulo é um representante legítimo, legitimado por Jesus, enviado por Jesus para pregar, e, portanto, quando Paulo nos apresenta o Evangelho, a palavra do Senhor, é como se o próprio Jesus o estivesse fazendo. Por isso que suas cartas se tornaram parte do cânon sagrado. Então, obedecer é a chave. Obedecer a quem? Obedecer a Cristo, obedecer a palavra dele, que está registrada nas Escrituras em geral e, em especial, em particular, nas páginas do Novo Testamento. Sigamos então para o verso 14, que então obedecer, fazer tudo sem murmuração nem contenda. É aqui, queridos irmãos, eu sou um dos que preciso do socorro de Deus, que opere em mim, que me ajude para fazer tudo que eu tenho que fazer, tudo que deve ser feito, das coisas do dia a dia, das mais simples às mais desafiadoras, sem reclamar. Eu queria aqui falar que, na minha percepção, na cultura brasileira, reclamar é uma espécie de esporte nacional. Como nós brasileiros, vamos ser sinceros, gostamos de reclamar de tanta coisa. E às vezes sabemos que temos que fazer algo e fazemos, mas nós nos damos ao direito de fazer reclamando. Por quê?
Porque tudo bem, eu vou fazer porque eu tenho que fazer, mas eu vou reclamar para deixar claro que eu não queria fazer. É uma espécie assim de último esperneio do velho homem, uma espécie de último reduto de refúgio do velho homem que está ali tendo que ir para a cruz, mas não está gostando de ir para a cruz. Então a reclamação, a murmuração, na verdade, é a maneira errada de fazer qualquer coisa. Tudo que fizermos é para fazer com amor. Está lá em 1 Coríntios 16, que tudo que fizerdes, fazei com amor. E o amor não murmura. E aqui também fala nem murmuração, nem reclamação, e nem contenda, nem discussão, nem disputa. Às vezes, irmãos, fazemos coisas até certas pela motivação errada. Ah, eu vou fazer para mostrar para aquela pessoa que eu também sei, que eu também posso. Então, a murmuração e a contenda têm origem, muitas vezes, em olharmos para os outros da forma errada. Eu reclamo porque eu acho que eu estou fazendo mais do que os outros e, portanto, estou sendo explorado. Aí eu reclamo. O que acontece é que quando qualquer um de nós analisa suas próprias obras e as compara com as obras dos outros, sempre achamos que fazemos mais. Isso pode ser verdade ou não. Mas aqui, nosso olhar não é nem para nós mesmos, nem para nossas obras, nem para as obras dos outros. O nosso olhar é para Jesus, porque Ele era Deus, Ele estava em glória com Deus, Ele se esvaziou e veio executar aqui uma missão extremamente humilhante, mas Ele o fez. Então, queridos irmãos, remédio anti-murmuração, olhe para Jesus. Remédio para matar as contendas, as brigas e as disputas. Olhe para Jesus e se inspire na pessoa e no exemplo do nosso amado Mestre. E o verso 15 estabelece um papel muito importante para nós. Nós devemos ser luzeiros, brilhar neste mundo. Já mencionei isso ainda agora há pouco. Aqui é importante compreender como funciona isso. Então, aqui, verso 15, tem 5 adjetivos, 3 bons e 2 ruins. Vamos explicar rapidamente cada um deles, né? Então, o primeiro adjetivo aqui é que sejam irrepreensíveis. Irrepreensível é alguém em relação a quem não se pode acusar de nada. Por quê? Porque ela fez tudo certo. Ela procedeu de forma adequada. Então, se ninguém nunca matou, ninguém pode acusar essa pessoa de ser homicida, porque ela não matou, então ela não pode ser acusada, não pode ser repreendida. Se alguém não mente, então não pode ser acusado de mentiroso. Por quê? Porque não mente. Então aqui, aos olhos do mundo, nós temos que ter um comportamento de tal sorte semelhante ao de Jesus, que não haja nada do que as pessoas possam nos acusar, a não ser que mintam. Jesus falou no Sermão do Monte que haverá situações em que as pessoas vão mentir para acusar os discípulos de Jesus. Bom, aí paciência. Aí é parte do preço de ser discípulo, de sofrer danos e perseguições por amor do Mestre, como, aliás, a turma de Filipos tinha passado, como já lemos no capítulo 1, verso 29. Então, irrepreensível, nesse sentido aqui, é praticamente sinônimo, eu vou pular um adjetivo sincero, já volto a ele, de inculpável. Agora, como é que eu sei que alguém é irrepreensível e inculpável? Para que ele seja repreensível, eu tenho que ter um padrão de certo e a pessoa falhou. Então, olha, o certo era você fazer isso e você fez diferente. Idem para ser inculpável. É quase sinônimo. Então, para que alguém seja inculpável ou irrepreensível, pressupõe que existe um padrão de correção, de verdade, de conduta, de caráter e de obras com o qual essa pessoa vai ser comparada. E aí sim, caso haja uma discrepância negativa, ela seria repreensível ou culpável. Então, esses 2 adjetivos pressupõem o padrão. E qual é o padrão? Nós já lemos. O padrão é Cristo. O padrão é Jesus.
Ele disse, no Evangelho de João, capítulo 13, depois de lavar os pés dos discípulos: vocês me chamam de o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Mas se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o mesmo. Eu vos dei exemplo. Queridos irmãos, Jesus é o padrão. A palavra de Jesus é o padrão. Nós somos chamados a seguir os seus passos. Ele disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E aqueles, então, pescadores de peixes, deixaram tudo e o seguiram os seus passos. Pedro, em uma de suas cartas, diz que Jesus nos deixou nesta terra exemplo para seguir as pegadas dele. Então, Jesus é o padrão, a palavra dele, o ensino dele, a vida dele são o padrão. E, portanto, ser irrepreensível e inculpável significa viver como Jesus viveu, fazer obras semelhantes a dele. E existe aqui também um adjetivo que eu pulei, agora eu volto a ele, que sejais sinceros. O sentido essencial aqui é puro, sem mistura. Quando Jesus viveu nesse mundo, ele viveu totalmente dedicado a agradar o Pai, a fazer a obra que o Pai confiou a ele e que, em síntese, é a salvação da nossa raça. E Jesus disse, certa ocasião, em relação ao inimigo, disse assim: o príncipe desse mundo se aproxima e ele não tem nada em mim. Jesus não tinha mistura. Jesus era puro, único, homogêneo, na sua vida totalmente dedicada, desde a meninice, a agradar o Pai. Naquele episódio registrado no Evangelho de Lucas, quando ainda na companhia de seu pai e de sua mãe, ao saírem de Jerusalém depois de uma festa, daquelas festas judaicas, acho que era a Páscoa, os pais seguem adiante, certamente com o grupo familiar, e Jesus fica para trás no templo. E depois de 3 dias, os pais de Jesus voltam preocupados a Jerusalém e o encontram Jesus, menino, 12 anos, debatendo a palavra de Deus com os doutores no templo. E a palavra de Jesus, criança, para seus pais terrenos era: vocês não sabem que eu devo cuidar dos negócios do meu Pai? Obviamente em referência ao Pai do céu. Queridos, isso aqui me confronta muito, porque quando eu olho para o meu próprio coração, às vezes eu me vejo sincero, buscando Jesus, e às vezes eu percebo em mim mesmo motivações conflitantes. Mas Deus me chama, e a você também, a não termos nenhuma mistura, especialmente em nossas motivações e nosso coração. Então, que Deus nos ajude, a você e a mim, a termos esse coração sem mistura. Eu sou do Senhor e vivo para Ele. E que o Pai nos ajude, que Deus nos ajude a sermos também nisso 100% totalmente agradáveis a Ele. Quero aqui, queridos, fazer uma proclamação de fé. Não é mais tempo de falarmos que deveríamos ser sinceros, que deveríamos ser irrepreensíveis, que bom seria se andássemos desse e daquele jeito. Irmãos e irmãs queridas, esse tempo do deveria, do poderia, do que bom seria, acabou. É o tempo de viver afirmativamente, poderosamente, a plenitude da fé em Cristo. É tempo de viver no poder da palavra de Deus, no poder do Espírito Santo, cheio do amor do Pai. Um sim. Sim, o Senhor me capacita a ter um coração puro, o Senhor me capacita a viver sem mistura, o Senhor me capacita a viver de forma irrepreensível, e não é o meu poder, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é o meu esforço, é a graça de Deus operando abundantemente em mim e em você. Como Paulo dizia na sua carta aos Coríntios, a primeira, que trabalhei muito, dizia Paulo, mas não eu, mas a graça de Deus em mim.
Queridos irmãos, não é mais tempo de uma fé vacilante, de uma fé hesitante. É tempo de fé afirmativa, é tempo de fé em Cristo, na palavra de Deus. O tempo se aproxima, o dia já amanhece, logo o Senhor voltará e Ele há de nos encontrar cheios da sua palavra, do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade, em tudo o agradando. O remanescente fiel, a igreja viva e verdadeira que ele encontrará no dia do arrebatamento, será uma igreja de pessoas cheias da plenitude de Cristo na face da terra. É isso que vamos viver, que o Senhor nos chama a viver, e é possível viver, porque Ele nos capacita. Agora, aqui fala, no verso 15, de brilhar, vivendo dessa maneira, no meio de uma geração corrompida e perversa. Aqui eu quero usar de uma ilustração para explicar a palavra corrompida. Corrompida aqui quer dizer distorcida, torta. Então, eu tenho aqui uma régua que é reta. Essa régua é um bom padrão de algo reto. Eu quero saber se esse objeto aqui está distorcido ou não. E o que eu faço? Eu coloco ao lado da régua. E eu descubro que ele não é totalmente aderente à régua. Se ele toca em um ponto, ele se afasta do outro. Se eu toco um ponto em cima, ele se afasta mais embaixo. Se eu toco no meio, quando eu coloco esse objeto ao lado de uma régua reta, eu descubro que ele é torto. Queridos irmãos, a atual geração é uma geração distorcida. Distorcida pelo pecado, distorcida pela ação dos demônios. É uma geração que distorceu, que entortou, que estragou a sua sexualidade. É uma geração que se contorceu, distorceu, se estragou, se perverteu, porque ama mais a glória dos homens, ama o status da mídia, ama o brilho da uma beleza aparente, ama o brilho das riquezas, uma geração que se distorceu, se torceu, se corrompeu, primeiro pelo pecado e agora, ultimamente, por ação maligna cada vez mais óbvia. Então, é uma geração torta, distorcida. Ela se distorceu quando abandonou o núcleo familiar. Ela se distorceu quando começou a matar a criança no ventre da mãe e dizendo que é um direito de assassinar bebê. Ela está distorcida, está corrompida, está com mãos ensanguentadas de sangue inocente, está contaminada por toda sorte de perversão moral, sexual. Por isso que quando nós, com a graça de Deus, e não é mérito nosso, nem seu, nem meu, é pela graça de Deus, refletimos um padrão, que é a retidão de Cristo, nós brilhamos uma luz que não é nossa, é a luz do Senhor, refletindo em nós e iluminando uma geração pervertida e corrompida. Irmãos, mas quando a luz brilha, ela produz dois tipos de reação. Alguns veem que estão nus, veem que estão cheios de pecado, veem que se afastaram completamente de um padrão de amor, de bondade, de santidade e de retidão, e se arrependem. E se entregam ao Senhor, se rendem a Jesus e alcançam salvação eterna que começa aqui e se projeta até o dia da volta do Senhor. Mas há outros irmãos, e infelizmente talvez esse grupo que eu vou falar agora seja o maior, que ao serem denunciados, ao verem as suas obras más, o seu comportamento egoísta, suas perversões de toda a ordem, denunciadas, expostas à luz da verdade, dos padrões, da beleza, da santidade de Deus, se tornam agressivos, se voltam contra aqueles que meramente refletem uma luz eterna da verdade e, afinal, se voltam contra
o Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, eu tenho visto com temor pessoas, artistas, eventos públicos como os carnavais, em atitude, linguagem agressivamente afrontosa, dirigida diretamente ao soberano Jesus. Eu já vi vídeos de artistas, de uma cantora, que insultou Jesus em público. Quantos desfiles de carnaval expuseram a figura de Jesus ao ridículo? Irmãos, quando a luz brilha, há duas reações. Alguns se compenetram. Meu Deus, misericórdia, eu pequei, me ajuda, Senhor, eu clamo. E esses vão alcançar perdão, salvação, enchimento do Espírito. Mas outros vão se tornar agressivos contra a luz. Aliás, já lemos aqui na história da igreja em Filipos, que é o que aconteceu lá, como já deduzimos, explicamos no final do capítulo 1, que eles sofreram perseguições e isso gerou reações diferentes. O verso 16, retendo a palavra da vida, ele nos remete mais uma vez à questão da obediência à palavra de Deus, mas ele vai além. A palavra de Deus, ela gera vida. Pedro diz em sua carta que nós fomos gerados de novo, não de semente corruptível, mas incorruptível, que é a palavra do Evangelho. Queridos, a palavra de Deus gera vida naqueles que a recebem. Ela é como a semente que, uma vez acolhida e cultivada no coração, gera em nós uma nova vida, a vida de Cristo. Cristo em nós e nós em Cristo. Então, a palavra da vida, ela gera transformação, gera libertação. A palavra de Deus é a palavra da vida. Então, a fé com a obediência permitem que o poder da palavra da vida, o poder da semente do Evangelho que atingiu seu coração brote, floresça e frutifique. Então temos que reter a palavra da vida, a palavra do Evangelho, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Por isso que lá no Deuteronômio, o grande mandamento, já ouvimos nos seguintes termos, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Irmãos, reter a palavra da vida é guardar a palavra de Jesus no coração, com amor, com zelo, não deixar o inimigo roubar, se apegar a ela, orar, crer, obedecer, e ela gera em você e em mim uma fonte de água viva, que é o Espírito Santo que jorra. Jesus falou isso, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João acrescenta a explicação dizendo que ele se referia ao Espírito Santo que haveria de ser dado. Mas tem que receber, tem que reter, tem que obedecer, tem que crer. Aleluia! E a conclusão do texto aqui, que lemos hoje, versos 17 e 18, fala de alegria, os dois textos. Verso 17, Paulo diz que ainda que ele fosse oferecido como uma libação. A libação o que era? Era um sacrifício, uma oferta a Deus na forma de um azeite especial, talvez de um vinho, não estou lembrado agora, mas era uma oferta, um sacrifício líquido que era derramado sobre o sacrifício dos animais. Seria, de certa forma, o último sacrifício. E Paulo diz, usando essa analogia do Antigo Testamento, que ainda que ele viesse a ser oferecido como esse último dádiva, esse último sacrifício em prol daqueles irmãos, ele se alegrava. Folgo e me regozijo, diz aqui. Duas palavras que falam de alegria. E termina então esse texto, Paulo dizendo, e vós também regozijai-vos, isto é, alegrai-vos. E alegrai-vos comigo, por isso mesmo. Irmãos queridos, nós somos chamados a ser esses luzeiros no mundo. Mas o nosso olhar, a nossa referência está em Cristo Jesus. Nós olhamos para Ele, na cruz do Calvário, onde Ele deu a vida. Nós olhamos para Ele na sua gloriosa ressurreição e nós hoje olhamos para Ele.
assentado à destra do Pai, em glória, sabendo que breve ele retornará a este mundo para governar. E então haverá um novo céu e uma nova terra. E isso é motivo de alegria. As duas linhas, os dois fios que conectam vários dos temas dessa carta aos Filipenses aqui se encontram. O dia do Senhor, Paulo refere-se a ele várias vezes, e a alegria no Senhor, porque no dia do Senhor, para nós, será um dia de alegria, será um dia de louvor e libertação. Para os que resistem, será o dia da condenação eterna. É isso aí, queridos irmãos. Que o Senhor te anime, que o Senhor te alegre, que o Senhor te motive e que você busque e encontre nele tudo o que você precisa para brilhar nesse mundo como luzeiros de Cristo, brilhando à luz do Senhor, à luz da palavra, à luz do Evangelho, no meio dessa geração tão distorcida, tão estragada. E que o Senhor também enche o seu coração e o meu de misericórdia, de compaixão, porque estamos cercados de uma geração que está caminhando para a perdição. Mas Deus deseja a salvação de todos. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.